Então, nós teremos a reunião de hoje a cargo do Luiz Prete, nosso companheiro do Tomé, e ele vai falar para nós a lei do progresso. Boa noite. Agora só os encarnados. Boa noite. É sempre uma alegria estar nesta casa, participar dos trabalhos, e nós agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus, aos mentores e aos dirigentes desta casa por participar mais uma vez do trabalho de divulgação da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus. Nós hoje vamos falar sobre um tema interessante, uma das leis morais, a lei do progresso. Geralmente ouvimos falar em progresso como sucessão de fatos, melhorias, e não como uma lei. E nós empreendemos uma pesquisa sobre esse tema e descobrimos que a única obra que vê o progresso como lei e que faz uma análise completa dela é o Livro dos Espíritos. É muito interessante. E o que hoje vamos fazer aqui é uma leitura ilustrada de O Livro dos Espíritos sobre a lei do progresso. Na obra, os Espíritos dividiram em 6 partes: o estado de natureza, a marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Nós vamos trabalhar esses 6 aspectos de forma resumida e sempre focados no que foi orientado pelos Espíritos na obra compilada por Allan Kardec. Estado de natureza. Alguns de nós ainda alimentam ilusão de que o passado era melhor. Água limpa, sem poluição, caça, pesca, ar puro. E os Espíritos nos dizem que o estado de natureza é o estado primitivo. Nele a felicidade se assemelha à dos animais. E nós, no estado primitivo, tínhamos 3 preocupações básicas: alimentação, reprodução e abrigo. Não nos preocupávamos com mais nada. É a chamada felicidade dos brutos. A civilização, que é o estado em que vivemos hoje, num planeta de provas e expiações em transição para a regeneração, é incompatível com o estado de natureza. Nós contrastamos essas 2 imagens. Imaginemos colocar esses personagens naquele quadro, ou ao contrário, certamente não daria certo. A lei natural, que aí é diferente do estado de natureza, é a única que indica ao homem o que deve fazer ou não fazer para ser feliz, cujo afastamento tem como consequência a infelicidade. Lei natural é a lei de Deus, que, de acordo com a questão 621 de O Livro dos Espíritos, está escrita na nossa consciência. E nós, no nosso íntimo, sabemos quando estamos cumprindo ou descumprindo essa lei. Por um estado de leveza que sentimos quando estamos no caminho certo, ou por um constrangimento, um arrependimento, uma sensação de oportunidade perdida quando descumprimos essa lei. E tem como consequência a infelicidade. A lei natural, ou lei de Deus, contribui para o progresso da humanidade e não permite o retrocesso.
Aqui nós temos lei natural e lei humana. A lei natural, que hoje prevalece entre nós, é a lei do amor, trazida pelo Cristo e detalhada de forma ampla e abrangente pela obra do livro dos Espíritos, pela doutrina espírita. A lei humana é o equilíbrio pela força, pela espada. No capítulo 2, trata da marcha do progresso, ou seja, o avanço e as melhorias baseada na sucessão de fatos. O homem não pode deter a marcha do progresso, mas retardá-la com graves consequências para si. Alguns de nós se opõem aos avanços. Eu lembro que eu trabalhava no interior do Brasil, em algum lugar, e um colega de trabalho, numa agência bancária, ele estava fazendo uma campanha para não tirarem as máquinas de datilografia que ele estava adaptado e substituir pelos computadores. E muitos de nós resistem aos sistemas avançados de comunicação e vão ficando no tempo. E por consequência disso, nós não precisamos estar na frente, na vanguarda do progresso, mas também nós não devemos nos deixar arrastar pelos fatos, e sim acompanhar, viver como os homens do nosso tempo, como orienta Jesus, sem ser necessariamente um deles. O impulso ao progresso é natural e solidário. Os que se adiantam auxiliam aos outros no contato social. Alguns de nós já teve a oportunidade de escolher entre ser o aluno mais adiantado em uma turma atrasada ou o aluno mais atrasado numa turma adiantada. É mais ou menos isso que os Espíritos estão dizendo. De vez em quando nós estamos colocados nessa posição de escolha entre avançar ou se repetir e ficar acomodado. Na escola, por exemplo, algumas pessoas que eu conheço passaram no concurso da Escola Técnica Federal, já estavam no segundo ano do segundo grau e voltaram para o primeiro para refazer o curso. Umas 4 ou 5 pessoas, por achar oportuno e necessário ter uma experiência mais rica. E conseguiram quebrar aquele ciclo que nós devemos com 16 anos terminar o segundo grau, com 21, 22 terminar a faculdade. Não existe essa pressa, nós somos espíritos eternos. Nós precisamos aprender a nos conhecer, a observar, a amar e a servir. É isso que essa lição nos orienta: servir aos que ainda estão em estado de ignorância, aqueles que ainda têm alguma limitação, alguma dificuldade de compreender coisas que para nós já fluem com naturalidade. Esse é o princípio da solidariedade no progresso. O desenvolvimento do livre-arbítrio aprimora o intelecto, faz compreensíveis o bem e o mal, despertando para a responsabilidade pelos atos e engendrando o progresso moral. Questões 192 e 365 de O Livro dos Espíritos. Essa é a síntese do pensamento. Ou seja, a partir do momento que eu passo a ter consciência de mim mesmo, essa consciência vem com uma responsabilidade pelas consequências dos meus atos. A minha consciência passa a me cobrar coisas que antes eu fazia e passavam despercebidas. Quantas e quantas vezes nós ferimos sem perceber? Magoamos pessoas que nos são muito caras
em coisas bobas, que bastava respirar, olhar para o lado, levar em consideração, e às vezes nós magoamos, decepcionamos e nos decepcionando por falta de atenção. O conhecimento nós já temos, mas ainda não conseguimos colocá-lo em prática. E esse mal-estar causado pela mágoa a pessoas caras é a responsabilidade que vem com a consciência de si mesmo. Em o Evangelho segundo o Espiritismo diz que nós, pela lei de causa e efeito, somos obrigados a suportar tudo o que fizermos aos outros. Todos os males que causarmos, nós vamos recebê-los de volta como consequência, de alguma forma e em algum momento. O senso moral e o intelecto são duas forças que o tempo aprimora e conduz ao equilíbrio. É muito interessante isso, porque o intelecto é a força que primeiro se desenvolve. Não adianta eu tentar demonstrar desenvolvimento moral, desapego, despreendimento sem o desenvolvimento do intelecto. Porque eu vou desperdiçar recursos preciosos, distribuí-los desequilibradamente, de uma forma desordenada, e vou passar falta deles. Então, o primeiro é o desenvolvimento intelectual. Depois de algumas reflexões, isso é uma coisa muito minha, não está escrito em lugar nenhum, eu acredito que nós cheguemos ao ápice de um desenvolvimento intelectual em que a nossa inteligência é utilizada para destruir, e depois nós começamos a receber de volta todos os males que fizemos em ciclos reencarnatórios bastante longos, e agregando essa experiência ou esse reaprendizado do intelecto com o senso moral. E aí, quando nós equilibramos o intelecto, que pela lei de causa e efeito nos dá responsabilidades pelos atos, com o senso moral, que nos traz a consciência do outro, aí eu começo a aprender a amar. O germe do amor passa a brotar em mim a partir do momento em que eu adquiro consciência do outro, em que antes de agir eu considero o outro e chego ao equilíbrio quando nos diz a lição. A conclusão é que as duas espécies de progresso intelectual e moral marcham lado a lado, sempre o intelecto na frente, mas se prestam mútuo apoio. A marcha do progresso é lenta e se dá pela força das coisas, mas periodicamente é impulsionada por abalos físicos, como as catástrofes, ou morais, como as revoluções sociais. Isso nós testemunhamos. No final de semana agora nós tivemos um tsunami com alguns milhares de mortos. Em 2004 nós tivemos um com 200 mil mortes instantâneas. E assim muitas outras. São catástrofes naturais, que nada mais são do que renovação. Quando estudamos a lei de destruição, nós compreendemos a finalidade útil dessas catástrofes, e ao invés do sentimento de pesar que essas mortes naturalmente nos causam, porque milenarmente nós somos educados para sentir medo, sentir culpa, em alguns aspectos odiar, competir, nós passamos a ver a lei de Deus agindo.
passamos a compreender com mais clareza que somos espíritos eternos. E que quando desencarnarmos, ou sozinho, ou em massa, nós vamos reencarnar. E que se o planeta Terra for destruído, nós vamos nascer em outro planeta. Nós somos eternos. Não tenhamos essa preocupação com o que vai acontecer. A preocupação é viver esse momento bem vivido. Caminhar sem ferir. E quando acontecer de ferir, que olharmos para trás e ver alguém caído com a nossa marca, volta lá e ergue. Porque senão, nós vamos enfrentar dificuldades no futuro pela oportunidade perdida. A desordem e a confusão que antecedem aos impulsos do progresso germinaram durante séculos, até tornarem compreensíveis a necessidade do bem e das reformas. Falar sobre esse assunto, num momento de desordem e confusão que vivemos aqui, é excelente, porque a teoria pode ser facilmente associada à prática. E a orientação que os Espíritos nos dá neste momento é nos afastarmos um pouco dos efeitos dessas confusões e dessas desordens que nos visitam momento a momento pelas redes sociais, pela televisão, nos bares, em todos os lugares nós estamos sendo assediados por essa desordem, para compreender que nós estamos num processo de transformação. É como se tivéssemos dentro de uma lavadora de roupas, em que está tudo girando, mas vai sair limpinho e torcido. E às vezes até seco. Então, nós estamos em meio a um turbilhão. O principal que nós temos que fazer nesse momento é nos abster de julgar o que quer que seja, quem quer que seja. Ter um olhar de compreensão e uma convicção muito forte de que as coisas só vão melhorar a partir do momento que começarmos a sentir compaixão por aqueles que nos causam mal, que nos inspiram sentimentos ruins, que nos inspiram o ódio. Enquanto não sentirmos por esses irmãos a compaixão, fruto da compreensão de que são irmãos de caminhada, que estão em provas difíceis, adquirindo compromissos seríssimos, que vão anunciar reencarnações futuras de muita dificuldade. Não nos preocupemos com os efeitos da desordem e das confusões que eles fazem. Isso é parte de um processo, isso é a lei de Deus se cumprindo. Sejamos reflexivos, observadores, caridosos, que a vida fica mais leve, fica mais fácil, fica mais fluida, e nós passamos a dar importância ao que realmente tem importância no nosso processo evolutivo. É o que diz essa lição. Aquele que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. E nós só conseguimos fazer isso, compreender com clareza e elevar o pensamento acima da própria personalidade, quando conseguimos diminuir a importância que damos a nós mesmos. Quando damos
importância demais ao que somos, ao que sentimos e ao que conquistamos, nós não conseguimos enxergar com clareza as outras coisas. A espiritualidade orienta elevar o pensamento acima da própria personalidade. E aí tudo fica simples, tudo fica fácil. Mas enquanto estivermos dando importância demais a si mesmos, eu estou no meu direito, eu estou na minha razão, não mexam comigo, você sabe com quem está falando, e outras expressões que se usam, ou que usamos costumeiramente, para tentar nos elevar perante o outro, nós não vamos enxergar nada, porque essa linha de pensamento nos cega. Terceiro capítulo, povos degenerados. Os povos são individualidades coletivas que passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Então, são grupos de espíritos que reencarnam para viverem estes ciclos. Imaginemos 10 bilhões, 12 bilhões de espíritos, vamos fazer uma conta redonda. 4 bilhões encarnados, 4 em transição, 4 no ciclo espiritual. E vão formando os grupos e vão girando até formar o ciclo e aquela civilização não ter mais necessidade de passar por aquele ciclo de aprendizado e partir para outro e formar novos grupos. As raças rebeldes ao progresso vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Já foi dito no começo dessa exposição que resistir ao progresso é falta de compreensão. E os rebeldes ao progresso são aqueles que nós diariamente acompanhamos pelos noticiários, criando armas, explorando, utilizando da violência, da dominação, da inclemência, mas vão desencarnando, porque atraem para si a violência que propagam, e esse ciclo está cada vez mais curto, porque em meio a essa desordem e o tumulto em que vivemos, a nossa compreensão está ampliada. Nós não necessitamos mais de 1 milênio, 2 milênios, para compreender que aquilo é errado. A consciência está nos cobrando cada vez mais rápido. E vivemos um momento em que as coisas, a lei do retorno está agindo na própria encarnação. No mesmo ano, às vezes até no mesmo dia. A sorte futura dos espíritos que compõem as raças rebeldes é igual à das demais. Chegarão à perfeição passando por outras existências. Depois a gente vai voltar a esse tema com mais calma. Mas as raças rebeldes ao progresso são raças que ainda estão em estado de ignorância. Estão nas primeiras encarnações no planeta, ainda não têm a compreensão, a capacidade de reflexão. Mas qualquer um desses 7 bilhões de habitantes do planeta que está encarnado neste momento, que for perguntado, ele vai responder: eu estou no meu melhor momento, eu estou dando o melhor de mim. E o melhor dele, às vezes nos atinge, nos é recebido como um estado de ignorância. Estado de ignorância que nós já vivemos outrora, já superamos ao ponto de perceber no outro. E perceber com julgamento, com crítica. E o irmão, em estado de ignorância, nada mais é que nós mesmos
no passado. Cometemos as mesmas faltas e às vezes até piores. O traço comum que todos os povos terão no futuro é a caridade. Essa é a meta, esse é o ponto de chegada. E nós só vamos dar o salto evolutivo quando chegarmos à exata compreensão da caridade, que de acordo com a questão 886 de O Livro dos Espíritos é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Essa é a caridade como compreendia o Cristo. Educação pelo exemplo. No início era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E era o Verbo porque não se contradizia. Era o Verbo porque havia unidade entre o que ele pensava, o que ele fazia, o que ele dizia e o que ele sentia. É fácil compreender isso quando o comparamos a nós mesmos e percebemos a distância que existe entre o que pensamos, o que sentimos, o que dizemos e o que fazemos. E para nós, no estado evolutivo que nos encontramos, isso é impossível. Esse grau de autenticidade está ainda muito distante da nossa estatura moral. Por isso que ele é o exemplo e por isso que ele está marcado há milênios na história. Kardec, na questão 787b, perguntou: assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? E a resposta dos Espíritos ela é formidável. Tu já o fostes, mais de uma vez antes de seres o que és. Kardec, o bom senso encarnado, já foi antropófago, já matou seres humanos para comer a carne mais de uma vez. Logo, nós, cada um de nós aqui, encarnado ou desencarnado, já fez a mesma coisa. E isso nos inspira a respeitar, a compreender e tratar com caridade os irmãos que ainda estão em estado de ignorância. Capítulo 4, civilização. A civilização é uma das fases que eleva a humanidade da infância para a madureza. A civilização ela só é possível quando o instinto começa a ser dominado, passamos a ter consciência de si mesmo, responsabilidade pelos atos e consciência do outro. Eu cresci ouvindo meu pai falar: o seu direito termina quando começa o do outro. E eu ouvia isso. É interessante que ele dizia, eu não errava na minha infância, e ele ficava repetindo essas coisas desnecessariamente para mim, mas até eu memorizar. O desenvolvimento moral faz com que os vícios, as necessidades e as paixões que decorrem naturalmente da civilização sejam substituídos pela caridade cristã. A civilização nos proporciona 1000 possibilidades. Eu não preciso ter uma vaca no quintal para tomar leite de manhã. Olha que maravilha. Eu saio para caçar com cartão de crédito e volto com alimento. Fantástico isso. Isso é proporcionado pela civilização. Mas o que acontece conosco que ainda estamos na infância do espírito? Nós ficamos tal qual uma criança com um carrinho de controle remoto.
bate na parede, vira, desvira, anda, volta, perde o sinal, acaba a bateria e volta, até compreendermos aquilo e usarmos com sabedoria. Deus nos dá a vida, nos dá os meios inesgotáveis, possibilidades de experimentar, até compreender. E a partir do momento em que compreendemos, nós nos civilizamos e substituímos os vícios, necessidades e paixão pela caridade cristã, por não sentir mais necessidade ou avidez das coisas materiais. Nosso reino passa a não ser mais deste mundo, porque as coisas que Ele pode nos proporcionar, nós já usamos e abusamos até a saciedade, e não nos são mais necessárias. Como Paulo diz, quando eu era criança, eu pensava como criança, sentia como criança, agia como criança. Depois que me tornei adulto, abandonei as coisas de criança. É isso que essa lição nos diz. No ápice da civilização, o moral e a inteligência estão igualmente desenvolvidos, e as virtudes não têm mais os obstáculos do egoísmo e do orgulho. Egoísmo e orgulho vão ser melhor estudados mais adiante. No estado atual que nós vivemos, segundo nos ensinam no Evangelho segundo o Espiritismo, cada época da humanidade é marcada por um grande vício e por uma grande virtude. No momento atual que nós vivemos, a principal virtude é a elevação intelectual. Nunca avançamos tanto. Não existe registro, nem físico, nem espiritual, de que a humanidade terrestre tenha ido tão longe. E qual o nosso principal vício nesse momento? A indiferença moral. Nós não desenvolvemos a capacidade de nos indignar com o sofrimento alheio. Nos constrange ver alguém deitado na calçada e sufocamos dentro de nós o impulso de erguê-lo por um medo que não sabemos de onde vem, nem por que sentimos. E só quando desenvolvermos o senso moral, a nossa capacidade de nos indignar com o sofrimento e com a miséria, vai nos permitir agir como cristãos. Estamos bem longe ainda. Já compreendemos, mas ainda não conseguimos agir tal qual sentimos. Na mesma obra que diz que nós somos marcados por um grande vício e uma grande virtude, nos orienta que só vamos vencer essa etapa, esses ciclos, quando nós tivermos obediência, que é o consentimento da razão, compreender as coisas e consentir com elas, e resignação, que é o consentimento do coração. Esse é um retrato breve do estado atual que nós vivemos. Na música do Belchior, Roupa Velha Colorida, tem um trecho interessante que fala disso. No presente a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais.
precisamos ficar atentos para o fato de que o passado nos trouxe até aqui, mas ele não nos define. Se sofremos agora, é consequência do passado. E se temos certeza de sermos espíritos eternos, que temos a eternidade pela frente, milhares de encarnações pela frente, podemos, a partir das lições do passado, construir um amanhã melhor. Planejar. Da mesma forma que nós colocamos uma carne de molho para comer no outro dia, bem temperada e bem gostosa, diferentemente de uma carne que você come ali sem preparar direito, que não fica boa, é a mesma coisa. É preparar o dia de amanhã a partir do presente, utilizando as experiências negativas do passado que nos fazem sofrer hoje, como ferramentas que nos orientam ao que devemos deixar de fazer. E procurar fazer coisas que nos vão dar um amanhã tranquilo, com mais aprendizado, sem ficar lutando com a inclemência da natureza, com a incompreensão dos outros, com a incompreensão de si mesmo. Mecanismos evolutivos. A lei de ação-reação, que é essa que nós vivemos agora, que nós somos obrigados a suportar os efeitos daquilo que causamos os outros, ela engendra o progresso material. E a lei do amor, que é aquela que ainda não compreendemos direito, engendra o progresso moral. E na questão 785 de O Livro dos Espíritos, é uma síntese dela, diz que o egoísmo, maior obstáculo ao progresso moral, é uma das alavancas do progresso intelectual. É impossível progredir materialmente sem ambição, sem o individualismo, sem a competição, sem querermos prevalecer sobre o outro a todo momento. Sem esse sentimento, sem esse individualismo, sem esse egoísmo, não seria possível este pequeno planeta estar sendo habitado por 7 bilhões de espíritos que satisfazem diariamente nossas necessidades. Nós criamos e renovamos produtos e serviços para atender os outros e ficarmos ricos com isso. É um ciclo interessante que quando você olha de longe, não dá para compreender. Mas é um ciclo de progresso material, em que prosperar é o objetivo maior. Só que esse ciclo nos cega para o aprendizado moral. Com o tempo, com a compreensão, com o desenvolvimento de habilidades e com a elevação moral, nós vamos refrear esse individualismo, esse egoísmo, e vamos começar a nos desenvolver moralmente e compartilhar melhor as coisas. Novamente, Belchior, num trecho de uma música que fala exatamente o que o Livro dos Espíritos nos disse com outras palavras. E no escritório em que eu trabalho, e fico rico quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Quanto mais eu acumulo, mais distante eu fico de compreender o amor. Porque as coisas materiais que eu acumulo, ela me traz
os ônus de tomar conta delas. Esses recursos, até uma determinada quantidade, eles trabalham para nós, garantem os meios de vida. Quando nós excedemos ao necessário, há uma inversão. Nós passamos a trabalhar para esses recursos. E aí perdemos o outro de vista, porque o outro é consumidor desses recursos. É como se eu, em determinado momento, andasse de bicicleta e depois passasse a empurrar a bicicleta que deveria estar me conduzindo. O dinheiro ou o recurso financeiro é exatamente isso. Quando você excede ao necessário, você começa a trabalhar para ele e se afasta do aprendizado da lei do amor. Progresso da legislação humana, capítulo 5. As leis humanas decorrem das exigências da vida em sociedade e serão tanto mais estáveis conforme forem se identificando com a lei natural. Então, a lei humana é aquela que o equilíbrio, a pacificação dos interesses é imposto pela força, simbolizada pela espada. E a lei natural é a lei de Deus. Com a justa compreensão da lei de Deus, ou lei natural, o concurso da lei humana não será mais necessário para as sociedades. Atualmente, nós já estamos jogando muito livro fora. Muita coisa que foi acumulada ao longo do tempo perdeu a utilidade. Nem para consulta está servindo mais. Porque nós estamos compreendendo melhor a lei de Deus e não estamos sentindo mais necessidade de compreender a lei humana. Aqui nós temos a ideia de que lei que pega, lei que não pega. Lei que tem base sólida, lei que não tem base sólida. Pois é, as leis que se aproximam do momento evolutivo que vivemos, elas pegam. E as leis voltadas para satisfazer interesses egoísticos, pessoais ou de momento, elas não pegam, elas passam rapidamente. Nós temos exemplo como o Código do Consumidor, que é uma lei que busca equilibrar relações de consumo, Estatuto da Infância e da Juventude, Estatuto do Idoso, são leis que chamam daquelas que pegam. Por quê? Porque elas vão de encontro aos anseios íntimos que estão dentro da nossa consciência, que é a lei de Deus. A severidade da lei humana é proporcional ao estado de progresso da civilização e se abranda por força das coisas que conduzem ao progresso. Essa atenuação natural nós já percebemos, nós não temos mais pena de morte. Em alguns lugares ainda tem, mas aqui no Brasil não temos. Prisão por dívida, tortura e muitas outras coisas que o tempo e a civilização, através do progresso, está nos fazendo abolir. Influência do Espiritismo no progresso. Esse é o último capítulo da exposição. O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, e aí fala espíritos. Nós somos espíritos, às vezes encarnados, às vezes desencarnados. Os bons predominarem, porque então farão que aqui na terra, reinem o amor e a justiça, fonte de bem e da felicidade. Está na questão 1019 do Livro dos Espíritos. Como conjunto de leis naturais se tornará crença geral, o Espiritismo marcará nova era na história da humanidade e ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. É uma ciência, uma filosofia que tem apenas 160, 170 anos. Está muito incipiente se compararmos com as outras. Mas vai virar crença geral. Crença geral não quer dizer que no futuro todos serão espíritas. Não.
Cada um vai ter a sua religião, cada um vai aceitar as interpretações das leis divinas que acomodem no coração e na consciência, mas vai ser crença comum a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a mediunidade ou a comunicação entre os dois planos, as reencarnações sucessivas. Isso vai ser crença comum dentro de cada religião, dentro de cada grau evolutivo e dentro de cada interpretação. A sua marcha, a marcha do Espiritismo, será mais séria que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é que lhes abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir aqueles costumes mais primitivos, e o Espiritismo só tem que edificar. Finalizando, na questão 1019, diz que os objetivos do Espiritismo são destruir o materialismo. Na verdade, destruir o materialismo é desconstruir o materialismo, levar à compreensão do espírito, esclarecer dúvidas quanto à vida futura, abolir os preconceitos de seitas, castas e cores e ensinar a grande solidariedade que há de unir os homens como irmãos. Meus caros, isso é o que diz o Livro dos Espíritos no capítulo da Lei do Progresso. Muito, muito obrigado por me ouvir. Que Deus abençoe a todos nós.